Graça e paz, amados. Tudo bem? Bom estar aqui com os amados. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 15, por favor. Quem puder ficar de pé, em sinal de reverência à palavra, ao Senhor Deus. Provérbios, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 17. Provérbios 15, 17 diz assim: Melhor é o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Pai querido e amado, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos em teu santo e bendito nome para aprendermos mais de ti. Que teu Santo Espírito, Pai, use em liberdade para usar a minha mente, a minha boca. Que o Senhor me dê da sua inspiração, para que o que for dito aqui alcance o coração dos amados que aqui estão, daqueles que assistirão a esta mensagem. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e clamamos. Expulse, Senhor, o espírito de incredulidade. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. O tema da inspiração é felicidade, paz e alegria. Felicidade, paz e alegria. É impossível a gente sentir felicidade, paz e alegria se o ambiente que nos cerca não é confortável. Eu não consigo ver uma pessoa feliz, eu não consigo ver uma pessoa com paz, eu não consigo ver uma pessoa com alegria se o ambiente que cerque ela, seja no trabalho, na casa, nas relações, ele não esteja bem resolvido. E ele não traduza isso para a gente. No dia a dia buscamos ajustar as necessidades que garantem a nossa subsistência com o prazer de uma vida que nos traga alegria, certo? A gente tem que trabalhar, a gente tem que sair para a rua, fazer as coisas, a gente está sempre tentando ajustar as necessidades físicas, sociais, familiares, amorosas, tentando equilibrar essa harmonia para trazer alegria para a gente, ou não? Estou vendo pouca cabeça balançando aqui. Eu não consigo ver ninguém aqui trabalhando durante o dia, buscando as suas relações, os seus objetivos para ser infeliz. Estou certo? Concordamos com isso? Show. Se associarmos o nosso trabalho ou a nossa vida cotidiana, nossa garantia de subsistência, sobrevivência, com o fato de que a buscamos, e buscamos a felicidade, o prazer, a satisfação social, familiar, etc., nem sempre isso é fácil. Em alguns casos é até impossível. Conciliar, né? Trabalho com prazer, por exemplo. Às vezes você tem que se sujeitar a um trabalho que você não ama aquele trabalho, mas é a tua subsistência. E a gente pode levar esse tipo de relação que não é boa para as outras relações das nossas vidas, né? Amorosa. Às vezes a pessoa insiste numa relação que ela traz desgaste, ela faz a pessoa infeliz. Do trabalho é a mesma coisa. Às vezes você precisa fazer alguma coisa que não te faz bem, mas faz parte da sua subsistência, ou alguém te sujeita àquilo. Por isso que às vezes é impossível conciliar. Será que é sempre impossível? Ou isso pode mudar nas nossas vidas? Em alguns casos mais complexos, também assistimos a pessoas bem-sucedidas e que não teriam, aos olhos do mundo, motivos para serem infelizes, mas são. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, a pessoa tem tudo, fulano tem tudo. Por que ele... A gente cansa de ver gente bem-sucedida aí, pulando de prédio, atentando contra a própria vida. Então, às vezes o problema precisa ser identificado, classificado, se está relacionado ao trabalho, às pessoas e o ambiente que nos cerca, ou se está dentro de nós. O problema pode estar na pessoa que a gente se relaciona, pode estar no trabalho, pode estar no ambiente externo, mas pode estar dentro da gente também. E se a gente não está bem com a gente não está bem com ninguém. Mas às vezes o ambiente externo influencia a nossa vida. Isso é matéria de discussão no mundo da psicologia, né? O meio influencia no indivíduo, ou o indivíduo é do jeito que ele é porque ele traz isso dele.
A gente sabe que tem um pouco de cada coisa. Aí os psicólogos ficaram se degladiando aí durante toda, com livros, com pesquisas. Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que o meio influencia, aí cada um aqui tira a sua decisão, né? Por suas próprias experiências. O meio influencia sim, mas a pessoa traz com ela também uma boa quantidade de decisões que ela toma por causa do caráter dela. É isso que a gente tem visto. Como é que a gente lida com tudo isso? Né? Quando surgem esses conflitos e a gente precisa tentar resolver para ter uma vida feliz, para sentir paz e ter alegria. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Carta aos Filipenses 4, 6. Diz assim: não vivam, na minha versão, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então aqui dá um caminho, dá uma direção para a gente. Olha, a gente precisa colocar diante de Deus essa dificuldade que nós temos de nos relacionar com o ambiente externo, com o mundo que nos cerca, com as pessoas, com o trabalho e muitas vezes conosco mesmo. Às vezes o problema está aqui dentro. Então a gente tem que colocar diante dele: Senhor, a situação é essa. Ele é o nosso Pai. Se a gente não tiver intimidade com o nosso Pai, nós vamos ter intimidade com quem? Então a gente vai diante do Pai: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Mas não esquecendo, como dá aqui no versículo, né, de agradecer por tudo que ele já fez. Porque senão fica parecendo que é só murmuração. Então estou só murmurando, estou reclamando da vida, ó, tá uma porcaria isso aqui, eu não gosto desse trabalho, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então a gente precisa, até na hora de colocar para Deus aquilo que a gente está sentindo, a gente pode até começar agradecendo e depois a gente coloca diante dele as dificuldades. Porque ele diz que é para a gente colocar diante dele. Dá uma olhadinha aí no versículo 7. Versículo 7 diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então assim, a gente pode até achar que de repente ele não... Será que ele vai resolver esse problema? A gente vai ver aqui no decorrer do estudo, né, que tudo é para a honra e glória dele, mas, ele diz que nós que somos maus, conseguimos fazer e causar o bem para quem a gente ama, que de lá ele, porque que ele não é capaz de fazer por nós. Como iremos resolver algo que muitas vezes nós mesmos não conseguimos identificar? Porque às vezes tem isso também. Você está se sentindo mal e você não sabe o que está acontecendo. Por isso, precisamos tentar identificar o que está nos afligindo. E depois, encontrar uma solução que possa nos conduzir a um estado de espírito capaz de nos deixar felizes. Meu alvo é aquele lá, ó. Isso aqui me incomoda, Senhor, está diante de Ti, entrego em Tuas mãos. Ô Senhor, não estou conseguindo identificar o que está me deixando assim triste, angustiado, coração apertado. Eu não sei, Senhor, mostra para mim, que eu preciso ver. Por isso, precisamos tentar identificar o que está nos afligindo e depois encontrar uma solução que possa conduzir a um estado de espírito que possa nos deixar felizes. Para isso, precisamos nos entender e ser entendidos. Muitos buscam na psicanálise e nos remédios formas de apaziguar este conflito dentro de si. Nada contra quem estuda, né? Você vai no psicólogo, no psicanalista, ele está lá. Mas eles também têm problema. Então a gente vai lá, o mundo está tão complicado hoje que a gente paga para ser ouvido. A gente tem que pagar porque ninguém quer ouvir, todo mundo quer só falar. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa fala. Você escuta. Quando você vai falar, fala. Então tem gente que cansa a gente. Não é assim? E às vezes a gente até se cansa de falar demais também. A gente cansa de falar muito. Então até Deus, até isso é Deus quem vai calibrar na gente, vai ajustar. Estou falando demais, estou ouvindo de menos, ou estou ouvindo demais e estou falando de menos. Porque quando eu me coloco diante de Deus, eu preciso expressar o meu sentimento. Eu preciso colocar para Ele as minhas dificuldades, inclusive aquelas que eu não sei que tenho, mas que geram um resultado ruim, né, nas minhas relações, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, e até com Ele. Porque às vezes, se a gente não se entende, a gente também não vai conseguir ter um relacionamento bom com Deus. Vamos dar uma olhada aqui, por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo 4.
a partir do versículo Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim, 4, 12 Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido diante de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Então, temos um problema que a gente não sabe identificar, ou você está angustiado porque você não sabe dizer se é aquele ou aquele problema que está deixando você naquele estado de espírito, que está trazendo infelicidade, intranquilidade, e você não está se sentindo bem, seja no trabalho, seja na vida, seja no seu relacionamento com Ele. Esse é o melhor remédio. Colocar diante dele, Senhor, porque Deus tem o poder de ir lá dentro da gente e buscar o sentimento mais profundo e deixar ele exposto. Ó, esse aqui é o seu problema. E Deus tem várias maneiras de fazer isso. Eu tenho certeza que vocês aqui, pelas experiências que vocês já viveram com Deus, Ele já fez isso com vocês. De colocar vocês em determinadas situações, olha eu exposto aqui diante de uma situação que eu tenho que me resolver. Eu preciso me resolver. Eu vou ou não vou? Eu falo ou não falo? Eu escuto ou não? Então você tem que tomar uma decisão. E ninguém melhor do que Deus para não só identificar isso dentro da gente, mas como também aconselhar, mostrar o caminho. Por isso que a gente tem que colocar diante dele. Se a gente não coloca diante dele, se a gente não ora, a decisão é nossa. Então, para que seja a decisão dele, a gente precisa colocar diante dele. Por isso que ele diz, ó, vem conversar comigo. Coloca aqui diante de mim, através de orações, súplicas, quais são as suas necessidades. Ele não ia falar isso se isso não fosse importante, não fosse necessário. Se ele está dizendo é porque é importante e é necessário para ele. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer saber qual é o teu sentimento. Como é que, vamos trazer isso para o mundo aqui físico, sua esposa, ela não vai adivinhar o que você está sentindo. Marido, ele não vai adivinhar o que você está sentindo. Você precisa sentar e conversar com ele. O filho, olha, isso aqui está acontecendo, não está me deixando feliz isso aqui. Aliás, se o ânimo estiver exaltado, não fala nessa hora. Deixa passar, né? Eu sempre digo para minha esposa, quando eu estou nervoso, não vem falar para mim aquilo que eu sei que eu estou errado. Porque mesmo sabendo que eu esteja errado, eu não vou admitir. Isso é padrão homem. Ela virou o zoinho ali. É padrão homem, não é? Falou, o homem não quer saber. Ele não quer ouvir nada, ele quer ficar, deixa ele remoer ali. Eu falo para ela assim, fala só uma vez e basta, porque o homem sabe que está errado. Ele já sabe, ele só não quer admitir na hora. Aí ele vai lá, vai filtrar tudo, vai se remoer por dentro, daqui a pouco ele vem e talvez nem falando e nem admitindo, mas através de gestos ele vai acabar se rendendo porque ele estava errado. Isso vale para a mulher também, porque não é só o homem que às vezes se precipita, é teimoso, às vezes a mulher é a geniosa do relacionamento. Então o homem ele tem que ter também esse discernimento, essa tranquilidade para poder... É muito comum hoje em dia ir fora, amados, a gente vê casais se separando. Então é demais isso, casais novos. Aí minha filha que é nova, e meu filho também, quando eles vêm falar que saem com os amigos, né? Novos assim, jovens de 20 e poucos anos, a maioria dos pais separados. As pessoas não querem, elas não querem mais dividir, compartilhar, elas não querem mais compreender. Né? Deu um probleminha, vamos abrir aqui. Né? Você vai para lá, eu vou para cá, quer dizer, o que é o casamento? O que é a relação? Não é isso? Não é você conhecer o outro? Não é você experimentar e sentir as dores do outro? Aquele estudo que eu trouxe aqui sobre o neurônio espelho, né, que é o neurônio da empatia, eu estou me aprofundando naquele estudo. Amados, eu vou resumir aqui porque eu não quero sair do tema, mas ele é tão poderoso, esse neurônio, que Deus colocou na gente, né, no nosso cérebro, nós criamos esse neurônio, ele existe em nós, ele é tão poderoso que faz muito sentido quando a gente conecta a ciência com o que Cristo disse, quando ele disse que unidos nós formaríamos uma só carne, eu e minha esposa, a esposa e o marido. Por quê? Esse neurônio ele é capaz de assimilar, ele assimila o sentimento do outro e ele reproduz na pessoa o sentimento do outro. Então, assim, a grosso modo, ela sente dor de barriga, eu sinto também. Ela sofre, eu sofro. Ele é espelho.
Então ele manda o comando para o corpo e você começa a sentir a mesma coisa que o outro está sentindo, de tão poderoso que ele é. Olha como é que o ambiente, as pessoas que nos cercam, as nossas relações são importantes. Porque a gente absorve tudo isso. Então a gente tem que entender o que é que está nos causando mal, colocar diante do Senhor e pedir para Ele dar uma solução para aquilo. Porque ninguém quer viver infeliz, sem paz e sem alegria. Vamos ver outro versículo aqui do Senhor? Vamos no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Diz assim, Jesus falando. Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, está assim na minha versão, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, às vezes a pessoa está sofrendo, o caminho está aqui, ó, né, Cristo, mas a pessoa, não. Acabei de falar, nada contra psicólogo, psicanalista, se você gosta de fazer lá sua terapia, fica à vontade. Vai lá, vai tentar se entender. Mas aqui na palavra de Deus tem uma solução. Jesus Cristo. Capaz de tirar esse peso, né, da falta de entendimento, da capacidade de interpretar o que está acontecendo à nossa volta. Ele clareia tudo. Nada está encoberto aos olhos dele. Vamos atentar para o detalhe do que está escrito, né? Nada fica encoberto, absolutamente nada. A gente estava até vendo hoje, né, que o pessoal comemorou o Dia das Mães. Aquelas frases que as mães cristãs falam para os filhos, né? Uma delas é até engraçado, porque as mães falam isso mesmo, usando como referência a própria palavra. Uma delas é que, olha, se está fazendo alguma coisa errada, Deus vai me mostrar, hein? Aí o filho sai morrendo de medo de casa, né? Caramba, minha mãe... Primeiro, quando a mãe fala, você já sabe, a mãe falou, vai acontecer. E quando ela fala isso, ela está colocando Deus na frente. Deus vai mostrar, hein? Tem esposa que faz isso também, né? O marido, vai jogar bola. Ó. Deus sabe, jogando bola. Vai jogar bola. Se não tiver, Deus vai me mostrar, hein? A gente precisa ter foco. Foco. Confessar e entregar nossos anseios e nossas aflições ao Senhor é contribuir para identificar dentro do universo que nos cerca aquilo que está nos incomodando. Pedir socorro ao Senhor para que Ele revele para nós aquilo que está nos incomodando e precisa ser reconhecido por nós mesmos. É impossível tratar de forma específica algo que esteja oculto. Aquilo está te incomodando e você não sabe, você está com dor de barriga, teu corpo está somatizando um monte de problema e você não consegue identificar. Porque tem alguma coisa te incomodando. Pode até ser alguma coisa que você esteja comendo. Você vai procurar um gastro e vai resolver isso. Mas às vezes você tem um problema no seu corpo e ele não é físico. Ele começa aqui, ó. Depois ele vem para cá e aí seu corpo vai responder por isso. Uma vez descoberto o incômodo, fica mais fácil direcionar a sua oração para o que realmente importa. Jamais abrindo mão do fato de que as orações precisam ser feitas em nome de Jesus e para a honra e glória do Deus vivo. Porque olha só, se a gente pensa, fala, murmura, o diabo pega isso no ar e vai usar contra você. Ele é o acusador, ele não perde oportunidade. Se Jesus disse que ele fica igual um leão do lado ali, rugindo, bramando, buscando uma oportunidade, nós temos que estar atentos quanto a isso. Então é sempre oração em nome de Jesus, e a gente sabe, porque a gente está estudando, Deus tem mostrado isso para a gente, tem que ser para a honra e glória dele. Então, como é que nós vamos ser atendidos por Deus para glorificar a Ele? É quando a gente vai ter o comportamento do Filho de Deus, diante de todas as situações, seja com a esposa, com o marido, no trabalho, nas nossas relações, no dia a dia, no trânsito. Vamos no Evangelho de João, por favor? Capítulo 14. Eu estou fazendo terapia espiritual, amados. A minha terapia é com o Senhor Jesus Cristo. E estou colocando diante dele algumas dificuldades que eu tenho. Eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. 14, versículo 13. Diz assim, Jesus falando, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. É Jesus quem está dizendo isso. Então a gente tem que colocar diante dele.
Quando temos identificado o que nos faz mal, conseguimos diferenciar. Lembra do versículo que eu comecei aqui? Ele diz assim: melhor o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado, com ele o ódio. Então, peraí, eu quero me sentir bem? Então eu vou comer meu pratinho de hortaliça aqui, porque aqui tem amor. Esse aqui que tem ódio eu não quero. Pode até parecer bonito, atraente, é um prato mais vistoso, mas esse aqui eu não quero. Por quê? Porque ele é temperado com ódio. Esse aqui não serve para mim. E assim focar nas orações, nossas orações, nas soluções que trazem alívio, frescor e satisfação para as nossas almas. Isso sem entristecer e sem atuar contra o Espírito Santo de Deus, na certeza de que Deus quer e faz o melhor para os seus filhos. Vamos no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, por gentileza. Versículo 11 e 12. Jeremias 29, 11 e 12. A gente fica aqui ouvindo o barulho das folhinhas, né? A folhinha sacudia porque o pessoal está procurando ainda. Tem um pessoal com celular, né? Mais rápido. Diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, Deus falando. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então a gente tem um Pai que Ele quer o melhor para cada um de nós. E Ele diz que se a gente colocar diante da oração essas nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, espirituais, Ele tem planos para nos fazer felizes, de paz e de alegria. Quando identificamos o que está nos causando desconforto, tristeza e ansiedade, devemos focar, transferir nossa mente para as soluções que Deus tem para cada um de nós. Carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Eu conversando com uma pessoa que passou por um momento muito difícil na vida dela, muito difícil mesmo. Assim, ele se envolveu com um problema, esteve preso há alguns anos. Nosso colega lá, ele falou que ele viveu, que ele é um cara muito bem sucedido e teve que ir para a cadeia. Foi para a cadeia. E a gente sabe que lá não é bom. E ele falou que quando ele saiu, que ele cumpriu lá a pena dele, ele saiu, ele conviveu lá dentro e fora com momentos muito difíceis. Que os pensamentos que vinham à mente dele, eram pensamentos ruins, de suicídio, de depressão, talvez nós não pelo mesmo motivo, graças a Deus por isso, mas às vezes, problema, cada um tem o seu e é do seu tamanho. Eu não posso medir aqui o problema da Bianca. De repente o meu problema é muito maior que o dela, mas ela não se relaciona bem com o problema dela e isso causa mais dor nela do que o meu problema, que é maior que o dela, causa em mim. Então cada um tem o seu problema, do seu tamanho e causa a sua dor. Ele disse que um dos remédios que ele tinha para resolver esses pensamentos era focar em outra coisa. Ele focava, assim, era bem físico mesmo, era algo didático. Ele focava em outras coisas. Eu preciso focar em outras coisas, porque senão eu sei que se eu for por esse caminho aqui é só antidepressivo, tentativa contra a minha própria vida. Então eu tive que... Ele se virou sozinho. Nós não precisamos nos virar sozinhos. Nós temos um Deus que pode fazer muito mais por nós, porque os planos que Ele tem para a gente são planos de paz, de alegria, de felicidade. Então Ele está dizendo aqui, concentrem-se. Ele está mandando a gente focar no quê? Aqui, em tudo que é verdadeiro, Cristo é verdade. Que é nobre, que é correto, que é puro, que é amável, que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. O que a gente tem aprendido e recebido do Senhor Jesus? Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Ele veio e serviu de modelo. Ele serviu de modelo para a gente. Então, o Deus da paz estará conosco.
Se focarmos no que realmente interessa e permitir que Deus atue 100% em favor das nossas causas, estaremos usando uma mira laser, definindo o alvo dentro de nós, que Deus deve e pode trabalhar nas nossas vidas, mas nós precisamos consentir. A gente precisa identificar e permitir que Ele atinja aquele alvo. Porque estaremos focados no que realmente será capaz de restaurar ou conquistar o nosso bem-estar. Carta aos Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Então, muitas pessoas sofrem porque focam as suas vidas no que é material só. Esquecem que o estado espiritual dela é o mais importante. Primeiro porque se não estiver em Cristo e não nascer de novo, é inferno. A palavra está aqui, ela diz isso. Então, uma razão lógica pela qual eu devo estar focado naquilo que Deus está me dizendo é porque eu sei que se eu não estiver em Cristo, se eu não acreditar na minha atração no corpo dele, na morte, sepultamento e ressurreição, eu estou no inferno. E ele está dizendo aqui, olha, se eu me foco nas coisas do mundo, eu vou deixar de lado uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que a gente tem que colocar diante do Senhor, através das nossas orações, com a maior sinceridade possível, até porque a gente não tem como esconder dele as coisas. Sabe quando alguém mente para você e você sabe que a pessoa está mentindo? E você finge que acredita nela? Não é? Com Deus é a mesma coisa, só que num nível elevado, porque é assim, Ele sabe que você está mentindo, mas se você não permite que Ele atue naquela área na sua vida, Ele não vai atuar. Ele depende da tua rendição. Você tem que se render a Ele, para Ele poder fazer a mudança. Carta aos Efésios, capítulo 3. Carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 18, diz assim: Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, atuando em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, se a gente tem um problema e a gente acha que Deus não entende esse problema e Ele não tem poder para resolver, nós estamos completamente enganados. Porque Ele não só sabe o que a gente sente, como Ele tem o poder de mostrar para a gente qual é esse problema e resolver ele. Por mais que pareça impossível aos nossos olhos, ou que você pense assim, Deus não vai se meter com isso na minha vida porque Ele é Deus. Isso aqui é muito pequenininho. Te incomoda? Te faz mal? Você não faz qualquer coisa pelo seu filho? Faz ou não? Se ele está lá ele quer uma batata frita, você vai lá faz uma batata frita para ele. Ele quer um bolo, você vai lá faz um bolo para ele. A gente faz tudo pelos nossos filhos. Tudo. Desde que isso não cause mal a ele. Deus é a mesma coisa. Ele sabe o que é bom, o que é agradável e que vai glorificar o nome dele. A gente precisa colocar isso diante dele. Eu vou pedir o João. Aí a gente vai saber, né? Vai concordar com o versículo de que é melhor o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado com ele o ódio. E eu vou louvar esse... Cadê aquele microfone por gentileza? Daí, Edu, por favor. Eu prefiro ele. Você libera ele aí na mesa, Júnior? Tá liberado já? A gente está conversando com Deus. E aí Deus manda esse recado pra gente. Muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas depende da gente. Ele faz tudo para a honra e glória do nome dele. Mas a atitude, a decisão, o Senhor, depende da gente.
Diga aos filhos de Israel que marchem. O Senhor ordena que estenda suas mãos. Não há guerra que não possa ser vencida. Não há mar que não possa ser aberto. Diga aos filhos de Israel que marchem. O Senhor ordena que estenda as suas mãos. Não há guerra que não possa ser vencida. Não há mar que não possa ser aberto. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta. Deus é quem luta. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta. Deus é quem cuida. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta. Deus é quem cuida. Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta por nós, amados. Amém? Amém. Passa a palavra ao pastor Nilton.